Irmão Sherritt, que tipo de árvore é essa? Disse uma laranjeira. I said, why is the lemon and tangerine and tangelo and grapefruit? He said, it's all citrus fruit. They're grafted. Eu disse, por que estão o limão e a tangerina e a poncã e a toranja? Ele disse, são todas frutas cítricas, elas estão enxertadas. Oh, I said, see now next year it'll all have oranges, but oh no, each tree will bear its own, each limb will bear its own fruit. Oh, eu disse, entendo. Agora no próximo ano todas terão laranjas, serão... Oh, não! Cada árvore dará o próprio, cada galho dará seu próprio fruto. Many of you fruit growers know that you're in this citrus valley. It'll bear its own. Muitos de vocês cultivadores de frutos sabem disso aqui neste vale de árvores cítricas. Ele dará o seu próprio. You put a lemon branch in an orange tree, it'll bear lemons. Because it's the nature of a citrus fruit, yet it won't bear the original fruit. Ponha um galho de limão numa laranjeira, ele dará limões porque é a natureza de um fruto cítrico. Ainda assim, ele não dará o fruto original. And that's what we've done. We've grafted in, taken in with creeds and so forth, and grafted in each year. E é isso que nós fizemos. Nós enxertamos, introduzimos credos e assim por diante, e enxertamos cada um aqui. How can a Methodist bring forth anything but a Methodist child? How can any denomination bring forth anything but a denominational child? Como podem os metodistas produzir algo além de um filho metodista? Como pode qualquer denominação produzir algo além de um filho denominacional? But if that tree ever puts out an original branch, it'll bring forth oranges. Porém, se essa árvore vier a soltar um galho original, ele produzirá laranjas. And then if God ever does anything in the church, it'll be original back with the Word again. Exactly, it has to be. Because the life is in the tree and it bears its own kind. E então, se Deus vier a fazer algo na igreja, será original, de volta com a palavra novamente. Exatamente. Tem de ser, porque a vida está na árvore e ela produz sua própria espécie. Now, when we find out, now there's that big church that's moved down through the ages, bearing its fruit. And as the limbs quit, they prune them off. Agora, quando nós verificamos agora, ali está aquela grande igreja que se moveu no decorrer das eras, dando seu fruto. E à medida que os galhos param de produzir, eles os podam. And St. John 15 never pruned the vine out. Now, it took the branches off. Cut them out because it wasn't bearing any fruit. Ora, em São João 15, nunca podou a videira. Ele tirou os galhos, cortou-os, porque eles não estavam dando fruto algum. And Jesus wants fruit of it for himself. His wife must bring forth the kind of a children that he is. E nós, Jesus quer fruto para si mesmo. Sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é. Then, if they don't bring forth children, bride children, word children, then it's a denominational child. Então, se não produz filhos, filhos da noiva, filhos da palavra, então é o filho denominacional. Then her first love for the world and denomination, she's gone back to that. And they can't bring forth a real, genuine, born-again Christian because there's nothing there to bring it forth. Então, seu primeiro amor pelo mundo e denominação, ela voltou a isso. E não pode produzir um verdadeiro e genuíno cristão nascido de novo porque não há nada ali para produzi-lo. It's like if you take a lemon branch and stick it in there, it'll bring a lemon, but it can't bring a orange because it wasn't there at the beginning. Do mesmo modo que, se você tomar um galho de limão e o enfiar ali, ele dará limão, porém, não pode dar laranja, porque não estava ali no princípio. But it was ordained at the beginning, foreknowledge of God, predestinated and born. It has to bring forth an orange. It can't bring nothing else. Porém, se foi ordenado no princípio, presciência de Deus, predestinado e nascido, tem de produzir laranja, não pode produzir nada mais. That's the way at the church of the living God. When the hour comes, everybody, you let God start to do something, everybody's got the ball and gone. See? It's always been that way. É assim com a igreja do Deus vivo, quando a hora chega. Todos, deixe que Deus comece a fazer algo, todos pegam a bola e se adiantam, está vendo? Sempre tem sido assim. I was reading a history of Martin Luther here not long ago. It said, it wasn't so hard to believe that Martin Luther could protest the Catholic Church and get by with it. Eu estava lendo na história de Martinho Lutero aqui, não faz muito, disse
Não foi tão difícil crer que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isto. But so the strange thing is he could hold his head above all the fanaticism that followed his revival and still stay straight on his justification. Just everything, impersonations and everything falling. Porém, disse, a coisa estranha foi ele poder manter a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu seu reavivamento e ainda permanecer correto em sua justificação, está vendo? Simplesmente tudo, personificações e tudo mais o seguiram. Look at Mrs. Simple McPherson, Amy Simple McPherson. They had this temple over here. Every lady preacher had them wings and packed the Bible the same way. Just carnal impersonations. Veja a senhora Semple McPherson, Amy Semple McPherson, que tinha esse templo aqui. Toda dama pregadora tinha aquelas asas e carregava a Bíblia da mesma maneira, só personificações carnais. They can't be original. That's the way the churches can't be. Eles não podem ser originais. É assim que as igrejas não podem ser. You let one church get something other in the city, the other church can't stand as they get it. See? They're not original anymore. Deixe uma igreja adquirir alguma coisa na cidade, a outra igreja não pode suportar isto, eles a adquirem, está vendo? Eles não são mais originais. God's word is original. It's the word, and it has to bring forth its kind in its season. Elected, predestinated by the Father God. A palavra de Deus é original, é a palavra, e ela tem de produzir sua espécie em sua ocasião própria, eleita, predestinada pelo Pai, Deus. Now, how do we get into this church? By one Spirit, we are all baptized into this one body of Christ, which is the bride, the Word. Baptized in there by the Holy Spirit. Agora, como entramos nesta igreja, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando este corpo de Cristo, que é a noiva, a palavra, batizados ali pelo Espírito Santo. Now, let's notice whether we're in the last age or not. Agora, notemos se estamos nesta última era ou não. Now we find out, if we turn back in Genesis, about the 5th chapter, you can also turn to Luke and find out that Enoch was the 7th from Noah. Enoch. Agora nós verificamos, se abrirmos lá em Gênesis por volta do capítulo 5, você também pode abrir em Lucas e verificar que Enoque foi o 7º depois de Noé. Enoque. There catches the serpent's seed, for if Cain was Abel's son, then he was the 8th. But nowhere in the Bible it said that Cain was Abel's son, or Cain was Adam's son. Aí pega a semente da serpente, porque se Caim foi filho de Abel, então ele foi o 8º, está vendo? Porém, em parte alguma na Bíblia disse que Caim foi filho de Abel, ou Caim foi filho de Adão. Because as the Bible said he was of that evil one, and Adam wasn't the evil one. He was of the evil one. Porque isso, a Bíblia disse, ele foi daquele maligno, e Adão não foi o maligno, está vendo? Ele foi do maligno. Now we find here that Enoch was the 7th from Noah, which was a type of the church ages. Agora, nós encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Noé, o que foi um tipo das eras da igreja. Now all of the rest of the 6th man before him died, but Enoch was translated. Agora todos os demais 6 homens antes dele morreram, porém Enoque foi trasladado. Enoch was raptured. Amen. The 7th showing that it's the 7th church age that takes the rapture. Amen. Enoque foi arrebatado, o 7º, mostrando que é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Now there's no doubt we're in the 7th church age. That's right. We all know it. Now it's the 7th church age that takes the rapture. All of the other 6 died. Agora não há dúvida, nós estamos na 7ª era da igreja. Todos sabemos disso. Agora é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram. But Enoch was translated because he was not found. God took him. Porém, Enoque foi trasladado porque ele não foi achado. Deus o tomou. But Enoch raptured was a type
of all of the rest of them dying. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. But the end-time bride will be called out of the rapture without death, will be called out of the seventh church age, which we are now bearing record of that age. Porém, a noiva do tempo do fim será chamada para fora do... O arrebatar sem morte será chamada da sétima era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, let's dig in now real deep. Now, here also a type of the seventh church ages, which in Revelations 10:7, that the great mystery of the book was to be unfolded by the seventh angel's message. Oh, que coisa! Vamos cavar agora bem fundo, está vendo? Agora aqui também um tipo das 7 eras da igreja, o que em Apocalipse 10:7, que o grande mistério do livro havia de ser desvendado pela mensagem do sétimo anjo. Now there's a messenger above always, and a messenger on earth. The English word angel means a messenger. Agora há um mensageiro acima, sempre, e um mensageiro na terra. A palavra inglesa anjo significa um mensageiro. And in the seventh angel's message, while he was proclaiming his ministry, then when he began to sound forth his ministry, not when he started out. E na mensagem do sétimo anjo, enquanto ele está fazendo sua proclamação, seu ministério, então, quando ele começa a tocar o seu ministério, não quando ele começou. Jesus, quando ele começou curando os enfermos e aflitos. Oh, aquele grande rabino, ele é profeta, todos o queriam em sua igreja. But when he sat down one day and said, I and my Father are one, that was different. That was different. Porém, quando ele se sentou certo dia e disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente. Aquilo foi diferente. And except you eat the flesh of the Son of Man, well, he's a vampire. See, that was different. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro. Está vendo? Está vendo? Aquilo foi diferente. He didn't explain it. They had already seen the manifestation, the vindication of the Word of God for His age made real and proved to him that He was that messenger of that age. And He didn't have to explain nothing. Ele não explicou isto. Eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era. Foi feita real e provada para eles que ele era aquele mensageiro daquela era. E ele não tinha de explicar nada. Those disciples might not have been able to explain it, but whether they could explain it or not. They sat right still and believed it. Aqueles discípulos podem não ter sido capazes de explicar, porém eles creram nisto, quer pudessem explicar ou não. Eles ficaram bem quietos e creram. How could they tell if they was going to eat his flesh and drink his blood? Well, it's impossible for them to do it. But they believed it because they were ordained. Como eles podiam dizer se iam comer sua carne e beber o seu sangue? Ora, era-lhes impossível fazê-lo, porém eles creram, porque foram ordenados. Jesus said He chose them before the foundation of the world. See? They believed it whether they could explain it or not. They still believed it. Jesus disse que ele os escolheu antes da fundação do mundo. Está vendo? Eles creram, quer pudessem explicá-lo ou não. Eles ainda assim creram nisto. Now, watch. Now, in the seventh church age, when the seventh angel begins to sound, the mysteries of God was to be made known, right there. Agora observe, na sétima era da igreja, quando o sétimo anjo começa a tocar, os mistérios de Deus haveriam de ser dados a conhecer bem ali. The seals that the reformers had time. Luther didn't live long enough, neither did Wesley. The ages didn't live long enough, and reformers. Os selos que os reformadores que tivessem tido tempo. Lutero não viveu bastante, nem viveu Wesley. As eras não viveram o bastante, aqueles reformadores. They had their message of that day, and the people grasped it and denominated it. What is it? You can never beat nature.
Nature always testifies God runs in continuity with nature. It has to. Eles tiveram sua mensagem daquele dia e o povo a agarrou e a denominou. E o que é isto? Nunca se pode derrotar a natureza. A natureza sempre testifica. Deus opera em continuidade com a natureza. Tem de fazê-lo. Like the sun rises in the morning, it's a little baby born. It's weak, ain't got much heat to it. Como o sol se levanta de manhã, é um bebezinho que nasce, está fraco, não tem muito calor nele. 10 o'clock, it's coming out of high school. Middle of the day, it's entering into life. 3 o'clock in the afternoon, it's getting old. 5 o'clock, it's dying. 10 horas, está saindo da escola secundária. Ao meio-dia, está entrando na vida. Às 3 horas da tarde, está ficando velho. Às 5 horas, está morrendo. Old and weak again, going back to the grave. Is that the end of it? It rises again the next morning. See? Velho e fraco novamente, voltando ao sepulcro. Esse é o fim dele? Ele se levanta novamente na manhã seguinte. Está vendo? Look at the trees, how they put forth their leaves. Everything that they do. Now we find out the leaves drop off the tree. Go back. Veja as árvores, como elas soltam as folhas, tudo o que elas fazem. Agora nós verificamos, as folhas caem da árvore, voltam. What the life goes down to the root of the tree. Is that the end of it? Comes back next spring with new life. O quê? A vida desce para a raiz da árvore. Esse é o fim dela? Volta na próxima primavera com nova vida. Watch the churches how it's done the same thing in the Reformation. Agora observe as igrejas, como elas fizeram a mesma coisa na Reforma. It come up, that corn of wheat fell in the ground and died under the dark age persecution. It went into the ground. It had to die. Any man spiritual can see that. Isto surgiu, aquele grão de trigo caiu na terra e morreu sob a perseguição da tenebrosa Idade Média. Ele entrou na terra. Ele tinha de morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso. Unless that seed dies and rots, it abides alone. And it had to go into the ground under the dark age. A não ser que aquela semente morra e apodreça, ela permanece só. E tinha de entrar na terra sob a tenebrosa Idade Média. It lay there, rotted, and come forth in 2 little blades of the Lutheran Church. Ela ficou enterrada ali, apodreceu e saiu em 2 pequenas folhas da Igreja Luterana. Out of the Lutheran Church, brought off more blades, swingly and so forth. From that, come on up into the tassel, which was John Wesley, the great missionary age. A partir da Igreja Luterana, soltou mais folhas, Zwinglio e assim por diante. Daquilo chegou até a borla, que foi João Wesley, a grande era missionária. It dropped back. Out of there come that deceiving age, that Pentecostal age. Ela retrocedeu. Dali veio aquela era enganosa, aquela era pentecostal. That corn of wheat. Anybody ever here raise any wheat? You look at that wheat when you look at it. Aquele grão de trigo que alguém já cultivou trigo? Veja aquele trigo quando olhar para ele. When you go out there and say, I've got wheat. You look like you got a wheat there. Open it up real close and watch. You ain't got no wheat at all. You got a shuck. Quando você vai lá, diz, tenho trigo. Parece que você tem um trigo ali. Abra-o atentamente e observe. Você não tem trigo nenhum. Você tem uma casca. Didn't Jesus warn us that in Matthew 24:22, for in the last days, that the 2 spirits would be so close together, it would deceive the elected wheat itself, if it was possible. See? Now watch, it's a carrier. Jesus não nos advertiu disso em Mateus 24, 22, 4? Nos últimos dias que os 2 espíritos seriam tão parecidos que isto enganaria o próprio trigo escolhido se fosse possível, está vendo? Agora observe, é uma portadora. Now the life that come up through Luther was what made Wesley. The life that come out of Wesley is what made Pentecost. The life that comes out of Pentecost makes a wheat. Agora a vida que surgiu através de Lutero foi a que fez Wesley. A vida que saiu de Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sai dos pentecostais faz o trigo. But they are carriers, see? The real life goes through there, the message goes through, but it's heading on up into the wheat. That's the reason the wheat come up and brings the whole thing in the rapture up here at the top. Porém, eles são portadores, está vendo? A verdadeira vida passa por ali. A mensagem passa, porém está se dirigindo para o trigo. Essa é a razão por que o trigo surge e traz a coisa toda no arrebatamento aqui no topo. The bride itself comes out of each age, but the denominational stalk dies, dries up.
and dies. A noiva, ela própria, procede de... You notice this last days how it's beginning to pull away now? When that wheat begins to grow, then the shuck begins to get away from it. Você notou que nestes últimos dias como começou a se soltar agora? Quando esse trigo começa a crescer, então a casca começa a se desprender dele. Look back in that little wheat when you look at it. Pull it open like this and look into it. And see, you've got a little bud of wheat back there. You'd have to take a 30-power scope to look into it to see the little bud of wheat back there. See? It's way back in there. But it starts growing. Olhe dentro daquele pequeno trigo quando olha para ele. Abra-o assim, olhe dentro dele e veja. Você tem um pequeno germe de trigo ali dentro? Você tem de usar um microscópio de 30 vezes para olhar dentro dele para ver o pequeno germe de trigo ali dentro. Está vendo? Está bem ali no fundo, porém ele começa a crescer. Now that shuck has to be there to shelter that, to give it a chance to get out. But then when it begins to grow and the message begins to spread, then the shuck pulls away from it. Agora, aquela casca tem de estar ali para proteger isso, para lhe dar oportunidade de se manifestar. Porém, então, quando ele começa a crescer e a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele. And the life goes right out of that shuck right into the wheat. Goes on. That's the way each age does. It just can't beat nature. That's God's continuity, the way He does things. E a vida sai imediatamente daquela casca, direto para dentro do trigo. Segue adiante. É assim que cada era fez. Simplesmente não se pode derrotar a natureza. Ela isso é a continuidade de Deus, a maneira que Ele faz as coisas. And now, that's the age that we're living in. Right now, the seventh church age. Now, it's all to be manifested in the grain of wheat at the end. Another comeback. E agora, essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a sétima era da igreja. Agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final, outro retorno. Now, if you take Luke, the 17th chapter and the 31st, he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man begins to reveal himself. Agora, se você tomar Lucas capítulo 17, versículo 30, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar. What is revealed, make his revelation of what he is in this day revealed out to the people. The word that's made known for the day. Que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é neste dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revealed to the people by the manifestation of the Holy Spirit making that Jesus live among us. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. And remember, he was represented there in a man. A man. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem. He said, as it was. Now, he read the same Bible we read, Genesis. Now, we noticed in that Genesis chapter there, when Jesus was speaking about it. Ele disse, como aconteceu agora. Ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora, nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isto. We find there that in that, with his back turned to that tent, and Sarah in the tent, he asked a question. And she didn't believe that what was going to happen could happen. Nós encontramos ali que, naquilo, com suas costas viradas para aquela tenda, e Sara na tenda, ele fez uma pergunta, e ela não cria que aquilo que ia acontecer pudesse acontecer. He said, now, Abraham, I'm going to visit you according to the time of life. And Sarah in the tent laughed about it. He said, why did Sarah laugh in the tent? Then how can these things be? Ele disse, agora Abraão visitar-te-ei por este tempo da vida, está vendo? E Sara na tenda riu acerca disto. Ele disse, por que Sara riu na tenda, dizendo, como estas coisas podem acontecer? Jesus promised, and that was him, Abraham called him Elohim, the Almighty, that wasn't... Jesus prometeu, e aquele foi ele. Abraão o chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Aquilo foi ele. Now, the Bible predicts that it will return again in the last days. Jesus said so. Agora, a Bíblia prediz que isto retornará nos últimos dias.
Jesus disse que sim. And when you see these things begin to come to pass, just remember, when this starts to take in place like that, then it should know that the time is nigh at the door. E quando virdes estas coisas começarem a acontecer, lembre-se somente, quando isto começar a acontecer assim, então que sabei que o tempo está perto, à porta. Look at the world itself. Look at the world. Sodom, if there ever was a Sodom. Look at the people perverted in such a perverting, their minds are perverted. They don't know what common decency is. Veja o próprio mundo, veja o mundo, Sodoma, se alguma vez houve uma Sodoma. Veja as pessoas pervertidas em tal perversão. Suas mentes estão pervertidas. Elas não sabem o que é decência habitual. Look at the outlaw sexuals and everything else. Look at our women, what a rampage it's made. Look what a rampage of indecency and immoral amongst our women. Veja os criminosos sexuais e tudo mais. E veja as nossas mulheres, que tumulto tem sido. Olhe que alvoroço de indecência e imoralidade entre nossas mulheres. And not only are, you say that's Methodist, that's Pentecostals too. That's the whole thing. E não somente nossas, você diz, são os metodistas. São os pentecostais também. É a coisa toda. Look at our man. They hang in spirit of the Word of God, some little tradition of a denomination, they hang on to it. Instead of coming out when they see God make himself known perfectly. The reason they're blind and can't see it. They never will see it. Veja os nossos homens. Eles se apoiam, ao invés de na palavra de Deus, em alguma pequena tradição de denominação. Eles se apoiam nisto, ao invés de saírem quando vem Deus se dar a conhecer perfeitamente. A razão? Eles estão cegos. Eles não conseguem ver isto. Eles nunca o verão. Now watch what takes place here. In this, while we hurry, I think that lady wants us to leave. I've seen her motion her hand something about she wants us to get out, so we better hurry. Agora observe o que acontece aqui disto enquanto nos apressamos. Eu acho que aquela dama quer que saiamos. Eu a vi acenar com a mão. Alguma coisa acerca de querer que saiamos assim, é melhor que nos apressemos. So now notice, Enoch, the type of the church. Here he's also typed in the seventh church age. Can you think of that? The seventh church age. Notice at the sounding of... Assim, agora, note Enoque, o tipo da igreja. Aqui ele também é tipificado na sétima era da igreja. Dá para imaginar isso? A sétima era da igreja. Note, ao toque... How many believes there have been seven messengers for the seventh church? Oh, we all believe it. If we believe the Bible, if we don't believe the Bible, of course, we don't believe it. But there has been... Quantos creem que houve 7 mensageiros às 7 igrejas? Todos cremos nisto, se cremos na Bíblia. Se não cremos na Bíblia, naturalmente, veja, nós não cremos nisto. Porém, houve. Now we're living in the seventh church age. And when the Bible said that this seventh church age, when the messenger of the seventh church age begins to sound his message, that the mysteries of all the things that's been twisted up down through the age would be revealed in that time. Agora, nós estamos vivendo na sétima era da igreja. E quando a Bíblia disse que esta sétima era da igreja, quando o mensageiro da sétima era da igreja começa a tocar sua mensagem, que os mistérios e todas as coisas que foram torcidas no decorrer da era seriam reveladas nesse tempo. Here we see it. The Son of Man coming among his people and doing just exactly, confirming his message as he said he would do. Here we find it in this last age. Aqui nós vemos isto, o Filho do Homem vindo entre o seu povo e fazendo exatamente, confirmando sua mensagem como ele disse que faria. Aqui nós encontramos isto, nesta última era agora. Now, and the seven watches, like the seven watches, he didn't come to first watch, second, third, fourth, but come in the seventh watch.